Vamos iniciar então esta sessão de legislação. Sejam bem-vindos. Eu estou só aqui a realizar umas configurações para conseguir falar convosco, está bem? Sim. Ouvem-me todos em boas condições? Sim? Sim, eu também. Estou-me a ouvir um pouco em eco, mas se me ouvem bem é o mais importante, está bem? Sim. Ok. Só mais uns segundos que estou só a acabar. Pronto, se alguém não conseguir falar comigo, utilize a caixa de texto, está bem? Para escrever. Está bem? Para o caso de eu não ouvir. E eu respondo por aí. Está bem? Então, pronto, como falámos, esta sessão vai ser sobre legislação. Vamos abordar alguns dos aspectos da legislação, da lei orgânica e dos estatutos. Se tiverem alguma dúvida, podem interromper. Mas, preferencialmente, deixem-me falar até ao fim, está bem? Vou expor, vou apresentar um PowerPoint e depois quem tiver alguma dúvida, coloca no final, está bem? No final da sessão será feito também um exercício de verificação de conhecimentos. Então, como podem, este PowerPoint que vos aparece, vocês depois também podem descarregar, está bem? Para o vosso computador. Se por algum motivo alguém não conseguir fazer, eu depois também posso enviar através do e-mail do campus virtual. Está bem? Está bem. Ora bem, então, a legislação da GNR que vamos analisar. Temos a Lei Orgânica da GNR, não é? A Lei 63 de 2007, de 6 de novembro, e o Estatuto dos Militares da GNR, do Decreto-Lei 297/2009, de 14 de outubro. Vamos ver cada uma delas em separado, está bem? Eu queria só pedir um favor. Algum de vós deve ter as vossas colunas um bocadinho com o som muito alto. Se puderem baixar só um bocadinho por causa do eco. Alguém que tenha o som muito alto, está bem? Sim, acho que era eu, acho que já está. Está bem, obrigada. Então, continuando. Primeiramente, a Lei Orgânica da GNR, não é? Como tínhamos falado. A Lei Orgânica da GNR, porque é que é importante? Porque define exatamente isso, define a orgânica, ou seja, define o quê? O modo como a GNR, o que é a GNR, como é que ela se organiza, quais são os seus principais órgãos e quais são as suas principais funções. Então, primeiramente, uma questão que sai em quase todos os concursos é sobre a natureza da GNR. Porquê que a GNR é diferente de outras forças de segurança? Porque é a única força de segurança que tem uma natureza militar. As outras duas forças de segurança que existem, que são a PSP e a Polícia Municipal, para além da GNR, não têm esta natureza militar. E muitas vezes isto é perguntado tanto em termos de verdadeiro ou falso, como em algumas questões de escolha múltipla. E, portanto, este caráter militar é o que distingue a GNR das outras forças de segurança, nomeadamente PSP e Polícia Municipal. Outra questão que tem que saber da GNR e que está aí definida é a sua autonomia administrativa. Muitas vezes também é perguntado, ou por exemplo, põe que a GNR é um corpo especial de tropas com autonomia administrativa e financeira, ou põe só autonomia financeira. A GNR não tem autonomia financeira, só tem autonomia administrativa, está bem? Porque todas as receitas que vêm da GNR vêm do Governo e, no caso em concreto, do Ministério da Administração Interna, que é o Ministério que está, a GNR está sob a alçada desse Ministério. E, portanto, não há nenhuma autonomia financeira, porque as receitas são provenientes de outrem. A autonomia administrativa, isso é uma característica da GNR. Finalmente, a GNR tem jurisdição em todo o território nacional e no mar territorial. O território nacional é, toda a extensão de Portugal, Madeira e Açores, obviamente também, e o mar territorial é a nossa faixa costeira inteira, e são 12 milhas a partir da nossa faixa costeira, isso significa que são mais ou menos 22 km. Portanto, para além do território nacional, tem também competências no mar territorial, ou seja, no mar além costa, além essas tais 12 milhas, que correspondem a cerca de 22 km.
Portanto, características que têm que fixar e que é para saber é a natureza militar da GNR, está bem? É única. Nunca podem dizer que a GNR pertence às Forças Armadas, está bem? Porque as Forças Armadas são apenas três, são três ramos, está bem? Força Aérea, Marinha e Exército. Mas a GNR é uma força de segurança que, apesar de não pertencer diretamente às Forças Armadas, tem esta natureza militar. Daí, por exemplo, em caso de guerra, por exemplo, a GNR pode ser chamada a intervir, enquanto que a PSP, por exemplo, ou outro tipo de polícia, nomeadamente a municipal, nunca poderá ser chamada a intervir, está bem? Portanto, esta natureza militar é fundamental, distingue todas as outras forças. A autonomia administrativa e a jurisdição que tem ao longo de todo o território, está bem? Aí na missão da GNR, eu destaquei aí as três missões principais da GNR, não é? São as que vêm na lei também. A primeira é assegurar a legalidade democrática, depois, numa delas por ordem de importância, está bem? São todas importantes e todas em simultâneo. Garantir a segurança e os direitos dos cidadãos e colaborar na execução da política de defesa nacional. Assegurar a legalidade democrática, basicamente isto é o quê? Isto é, a GNR garante o cumprimento das leis vigentes. E existem leis, essas leis têm que ser cumpridas para que a sociedade funcione, para que os órgãos funcionem, e a GNR é uma, não apenas a GNR, mas é uma das instituições que assegura o cumprimento das leis, está bem? E a vigência dessas leis. Depois, a segurança interna e os direitos dos cidadãos. Por exemplo, os cidadãos, todos nós enquanto cidadãos temos direitos, por exemplo, temos um direito de propriedade. Se formos roubados, ou seja, se nos tirarem essa propriedade, a GNR tem competência para intervir nesta área, protegendo os nossos direitos, protegendo, por exemplo, a nossa propriedade. Outra forma de garantir a segurança interna. Por exemplo, a GNR faz também a fiscalização do uso e do transporte de armas. Está bem? Colaborar na execução da política de defesa nacional. Um bom exemplo. E isto está ligado ao que é a natureza militar que falámos há pouco, está bem? Porque apesar de pertencer ao Ministério da Administração Interna, tendo também este cariz militar, participa também na política de defesa nacional. Por exemplo, a GNR participa em missões internacionais. E isto é executar, ou seja, executar no sentido de ter um papel ativo na política de defesa nacional, não só as Forças Armadas, dentro do Ministério da Defesa, mas também a GNR, que apesar de pertencer a outro Ministério, tem também estas competências. Estas missões, vocês têm muitos exemplos de atribuições da GNR, está bem, que estão no artigo 3º da lei, e se forem ver todas as missões que estão aí escritas nessas linhas, todas, vão se integrar num destes aspectos, ou na legalidade democrática, ou na segurança e direitos dos cidadãos, ou na execução da política de defesa nacional. Depois, símbolos da GNR, uma questão que muitas vezes também sai nos concursos, convém saberem isto bem, está bem? Temos aí o brasão de armas, a bandeira heráldica, o hino, a marcha, o selo branco e a condecoração privativa. Muitas vezes nas perguntas de escolha múltipla, esta pergunta é posta, imaginem, então, quais são os símbolos da GNR? E põem 4 e são 6, se põem 6, mas onde ele está com o nome errado. Portanto, atenção, está bem? Aí há especificidades, bandeira heráldica, o selo branco, está bem? As condecorações privativas. Se puderem ter sempre esta lista presente na vossa cabeça e saberem sempre que são 6, é uma boa maneira de não se enganarem, está bem? Para além da GNR em si, enquanto instituição ter estes símbolos, as unidades, que já vamos falar daqui a pouco, têm também um brasão de armas, uma bandeira e um selo branco, cada um tem um próprio. Esse símbolo que vem aí ao lado é o símbolo geral da GNR, está bem? É aquele que diz pela lei e pela grei, tem essa inscrição, é o da GNR, está bem? Continuando, a estrutura geral da GNR, esta pergunta também sai muito, basicamente saberem que a estrutura geral integra essas três vertentes que estão aí, a estrutura de comando, as unidades e o estabelecimento de ensino. E agora, o que eu sugiro é que vejamos em particular cada uma delas, está bem? Então, vamos começar pela primeira, não é? Que é a estrutura de comando. A estrutura de comando, o que é que integra dentro dela? Esta é a parte
começa a complicar porque cada um destes níveis vai ter determinados órgãos lá dentro, está bem? E é o que vamos começar a analisar a partir de agora. A estrutura de comando, portanto, dentro da estrutura geral, integra ainda ou compreende o quê? O comando da guarda, está bem? E os órgãos superiores de comando e direção, que também vamos ver cada um deles. Portanto, o comando da guarda tem uma série de órgãos, está bem? Todos esses órgãos podem encontrar aí, o comandante-geral, o segundo comandante-geral, os órgãos de inspeção, está no plural, mas no fundo é só um, está bem? É a inspeção da guarda, é o único órgão de inspeção que existe. Depois temos os órgãos do Conselho, que é o Conselho Superior, o Conselho de Ética, o Conselho de Deontologia e Disciplina e a Junta Superior de Saúde, e finalmente a Secretaria-Geral. Tudo isto são órgãos que estão dentro do comando da guarda, que por sua vez pertence à estrutura de comando, está bem? Então, vamos ver alguns aspectos importantes de cada um destes órgãos que integram o comando da guarda. O primeiro é o comandante-geral da GNR, está bem? É um tenente-general, não se esqueçam deste pormenor, muitas vezes é uma questão que também sai, quais são as patentes de alguns órgãos, e nomeadamente do comando-geral. O comandante-geral é o responsável máximo da guarda. A principal função é garantir o cumprimento das missões da guarda, portanto, aquelas 3 missões que vimos no início, e também das atribuições, está bem? Mas das missões em si, no geral. O segundo comandante-geral, no fundo, tem funções muito semelhantes às do comandante-geral, ajudam nas suas funções ao comandante-geral, tem uma função de coadjuvar e também de substituir. Se o comandante-geral, por alguma questão, não puder desempenhar as suas funções, ou porque está fora, ou porque está em algum tipo de missão, o segundo comandante-geral funciona como substituto. E exerce também competências que lhe são delegadas por quem? Pelo comandante-geral, ou seja, o comandante tem uma competência, mas, imagina, tem uma determinada competência, em vez de ser ele, porque está ocupado com outras atribuições da GNR, em vez de ser ele a praticar aquele ato, ele delega esse ato no segundo comandante-geral e é ele que vai praticar. Portanto, basicamente, se a GNR fosse uma empresa, digamos que o comandante-geral era o diretor e o segundo comandante-geral era o vice-diretor, está bem? São funções muito semelhantes, está bem? Um é basicamente o substituto do outro. A inspeção da guarda, então o órgão de inspeção da GNR, dentro deste comando da guarda, tem as funções inspectivas e as funções de auditoria e também ajuda ao comandante-geral nas suas funções de fiscalização. É também dirigido por um tenente-general, está bem? Sempre altas patentes, que é designado o inspetor da guarda, está bem? Quanto aí aos órgãos de conselho, temos o Conselho Superior. Porquê que são órgãos de conselho? Porque, e todos eles, mas vamos ver em concreto cada um deles, mas porquê que são órgãos de conselho? Porque, no fundo, são órgãos que aconselham outros órgãos, normalmente o Comandante-Geral. Já vamos ver. Primeiro, Conselho Superior. É o órgão máximo de consulta do Comandante-Geral, está bem? Pode reunir tanto em composição restrita como em composição alargada, está bem? Tem aí os vários órgãos que integram consoante a composição alargada e composição restrita. Isto está no artigo 28 da lei. O Conselho de Ética é novamente um órgão de consulta do comandante, só que desta vez em matéria de justiça e de disciplina. Ou seja, o comandante-geral, uma das suas funções é aplicar determinadas penas disciplinares, e este Conselho de Ética emite pareceres sobre o comportamento, por exemplo, de um militar, e com base nestes pareceres do Conselho de Ética, com base nestas consultas, não é? É que o Comandante-Geral vai decidir por exemplo, uma determinada pena a aplicar. Depois, temos aí o Conselho de Deontologia e de Disciplina, está bem? E, finalmente, a Junta Superior de Saúde, que basicamente o que faz é julgar a capacidade para o serviço dos militares, emitindo também pareceres sobre a saúde dos militares para o exercício das funções. O último órgão dentro do Comando da Guarda é a Secretaria-Geral. No fundo,
tem funções, a revista não, perdão, elabora e publica o que se chama a Ordem da Guarda e a Ordem de Serviço. E também faz um apoio geral em termos administrativos, está bem? Tudo o que é funções administrativas passam pela Secretaria-Geral. Depois, finalmente, assegura também a Secretaria-Geral a biblioteca, o museu, o arquivo e a revista da GNR. Agora, vamos ver, se não se lembram, estávamos aqui dentro da estrutura do comando, não é? Vimos o comando da guarda, com estes órgãos todos, e agora vamos ver os órgãos superiores de comando e direção. É o que se segue. Temos aí o comando operacional, o comando da administração de recursos internos, o comando de doutrina e informação. Eu coloquei entre parênteses essas abreviaturas, porque também já tenho visto aparecer em algumas provas apenas a abreviatura. E, portanto, convém conhecerem se aparecer CO, que nos estamos a referir ao comando operacional, e assim como CAI e CDF, está bem? São sempre as iniciais de cada uma das letras destes comandos, destes órgãos superiores. O comando operacional é o primeiro, assegura toda a atividade da guarda e é composto por essas direções que estão aí a ver. Temos primeiro a direção de operações, a de informação, a de investigação criminal, o CEPNA, que é o Serviço de Proteção de Natureza e Ambiente, tem também aí a sigla, convém também saberem isto, a direção de comunicações e o sistema de informações. Depois, o Comando de Administração de Recursos Internos é novamente um órgão superior de comando e direção e integra também dentro dele todas estas direções. Recursos humanos, recursos financeiros, recursos logísticos, infraestruturas e a direção de saúde. Está bem? Portanto, tudo o que é em relação à atividade da guarda, está bem? É o comando operacional. As atribuições e as missões estão confiadas ao comando operacional, cada uma dentro destas direções que vos aparecem aí. Tudo o que for questões internas, questões administrativas, portanto, por exemplo, recursos humanos, questões de férias dos militares, a logística, que meios é que são necessários para pôr no terreno, que infraestruturas é que são necessárias, isso então já está dentro do comando da administração de recursos internos. É uma coisa mais interna, enquanto o comando operacional é mais aquilo que sai cá para fora. Finalmente, o Comando de Doutrina e Informação é o terceiro órgão superior de comando e direção e é responsável basicamente pela formação e pela doutrina. E divide-se nessas duas direções que têm exatamente o nome do comando, uma direção de doutrina e uma direção de formação. Seguindo então, vamos passar agora às unidades. Como se lembram, dentro da estrutura geral, este era o segundo ponto. Vamos só voltar aqui atrás para terem esta percepção, está bem? A estrutura geral. Temos aqui as unidades. Vamos ver agora. Unidades. São 5, está bem? O comando geral, as unidades territoriais, isto pela ordem que aparece na lei. O comando geral, as unidades, a unidade de representação, a unidade de intervenção e as unidades especializadas. Muitas vezes, o que é que acontece na prova? Põem a unidade de representação e a unidade de intervenção como uma unidade especializada. Isto é sempre falso, está bem? Quando aparecer é sempre falso. As unidades especializadas são só 3, como nós vamos ver, e depois existem estas duas. Portanto, sempre que vos aparecer que a unidade de intervenção ou que a unidade de representação é uma unidade especializada, isso está errado, está bem? E se vos perguntarem quais são, já vamos ver a seguir que serão as unidades especializadas, a unidade de controle costeiro, a unidade de ação fiscal, a unidade de controle costeiro, a unidade de ação fiscal e agora falta-me uma. Trânsito. A unidade nacional de trânsito, exatamente, pronto, estavam a falhar. Vamos então ver cada uma delas. Comando geral, toda a estrutura do comando da guarda está concentrada no comando geral, a sede é em Lisboa e é comandada pelo chefe da Secretaria-Geral da Guarda, está bem? Aquela secretaria que vimos há pouco. Estão aqui
Estão-me aqui a perguntar no chat se o estabelecimento de ensino da Guarda se é também uma unidade. O estabelecimento de ensino, vamos voltar aqui à estrutura geral. Dentro desta estrutura é um terceiro ponto, está bem? Não se considera uma unidade. A estrutura geral tem estes três, a estrutura de comando, a unidade e o estabelecimento de ensino. Portanto, o estabelecimento de ensino não está dentro destas unidades, está fora. É outro órgão, é a escola da Guarda e à parte. Está bem? É o Diogo que nos está a perguntar esta questão, fica já esclarecido, mas já lá chegaremos. Então, estávamos aqui nas unidades e mais propriamente no comando geral. Como já disse, é comandado pelo chefe da Secretaria-Geral da Guarda. Depois temos as unidades territoriais. Unidades territoriais que se chamam concretamente comandos territoriais e que é responsável pelo cumprimento da missão da Guarda dentro de um determinado território e, portanto, a sua área de responsabilidade é circunscrita a esse território. Existem em Portugal continental 18 comandos territoriais. Porquê? Porque nós temos 18 distritos, está bem? E temos ainda os da Madeira e o dos Açores. Portanto, no total teremos esses 18 com esses dois, são 20 comandos territoriais. Cada um deles, por exemplo, o comando territorial de Vila Real é responsável apenas pela área desse distrito. O de Lisboa, apenas por Lisboa e assim sucessivamente. Como é que se articulam? Também tem esta questão na lei, muitas vezes também sai em perguntas na prova de conhecimentos. Articulam-se em comando, em serviços e em subunidades operacionais. Unidades especializadas, era o que estávamos a falar há pouco. Controle costeiro, ação fiscal e unidade nacional de trânsito, está bem? Temos, por exemplo, a unidade de controle costeiro. Relaciona-se com o quê? Há bocado, quando vimos que uma das missões as missões da GNR podiam ser também realizadas no mar territorial. Imaginem, por exemplo, um problema que acontece agora muito no verão. A apanha de determinados bivalves, por exemplo, a ameijoa. Há muitos destes alimentos que não podem ser consumidos e que não podem ser apanhados. E muitas vezes, quando há apreensão, por exemplo, grande apreensão de grandes quantidades de ameixa, é a GNR, através desta unidade, que realiza este tipo de missões, está bem? A unidade de ação fiscal é mais para questões de contrabando, questões de crimes relacionados com a evasão fiscal, por exemplo, contrabando de tabaco, se repararem no site da GNR, há muitas missões levadas a cabo pela unidade de ação fiscal. E a unidade nacional de trânsito, só talvez seja aquela mais conhecida, porque toda a gente que tem carta já se cruzou com a unidade nacional de trânsito. E pronto, são ações de fiscalização, ações de prevenção, ações de controle de álcool, controle de velocidade, todas essas questões são a Unidade Nacional de Trânsito que realiza, está bem? Especializadas estas três, não se esqueçam, isto é importante, não confundir agora com esta que apareceu, que é a Unidade de Representação, e que é só uma, que é a Unidade de Segurança em Honras de Estado. A Unidade de Segurança em Honras de Estado, também podem ver na lei, é uma questão que às vezes sai, é composta pelo Esquadrão Presidencial, pela Subunidade de Honras de Estado e também pela Unidade de Segurança. Quando um determinado órgão de soberania, por exemplo, imagine a Assembleia da República, a proteção desse órgão de soberania, desse edifício, é esta unidade que faz que tem essas atribuições e que protege os órgãos de soberania e, sobretudo, quando digo os órgãos de soberania, as instalações, está bem? E a Assembleia da República é um bom exemplo para isso. A unidade de intervenção está vocacionada normalmente para missões de manutenção e restabelecimento de ordem pública, é o principal, está bem? Não é, tem mais, podem ver na lei que também tem mais atribuições, mas isto é o principal. Sempre que há um problema de ordem pública e de, enfim, algum distúrbio, motins, conflitos, é esta unidade, que é a unidade de carga, digamos assim, da GNR, e pronto, é uma das unidades que está mais bem preparada para intervir neste tipo de situações. Esta unidade tem também quatro subunidades, tem a ordem pública, as operações especiais, a sinotecnia é o trabalho com os cães,
e a unidade de proteção e socorro, que é o GIPS, que é uma das unidades mais conhecidas da GNR. Não sei se viram agora nas notícias, mas esta pessoa que desapareceu na Serra Vários e de Candeeiros, que estava a praticar o geocaching, se repararem, quem estava lá da GNR era esta unidade de proteção e socorro e também o grupo da Sinotecnia, está bem? Que pertencem a esta unidade de intervenção. Daí, a unidade de intervenção é muito conhecida por isto, por manter e restabelecer a ordem pública, mas tem mais funções, está bem? E uma delas é intervir em caso de auxílio através do GIPS, está bem? Desse grupo de proteção e de socorro. Pronto, em relação às unidades está visto. Terceiro, estabelecimento de ensino. É a Escola da Guarda, está bem? É onde esperamos que futuramente todos vós ingressem e é para isso que estamos aqui. A formação que é dada na Escola da Guarda é moral, é cultural, é física, é militar e é técnico-profissional, está bem? E para além disso, ao longo da vossa vida ativa na GNR, será também um sítio onde irão atualizar os vossos conhecimentos e onde poderão especializar-se em determinadas áreas e fazer também cursos de aprendizagem e de especialização, está bem? Depois, vamos passar agora ao Estatuto dos Militares. O Estatuto dos Militares, eu peguei apenas só numa parte, está bem? Porque numa hora era muito complicado estar-vos a passar a informação de tudo o que está no Estatuto dos Militares, está bem? Mas ambas as leis, tanto o Estatuto como a Lei Orgânica, são leis que têm que ver muito bem em casa, está bem? Se tiverem, eu escolhi temas centrais das leis e temas que eu acho que saem mais da prova de conhecimentos, mas não vou estar aqui toda a matéria, está bem? Então, a primeira coisa que aparece no Estatuto dos Militares da GNR é a definição de militar da Guarda, que podem ver aí também no PowerPoint. Um militar pode estar na GNR com caráter de permanência, está bem? Ou em regime de voluntariado. E uma pergunta que às vezes também sai é: o militar da GNR é considerado um soldado da lei. Porquê? Porque, tal como vimos, sendo uma das missões da GNR assegurar a legalidade democrática, a GNR e os seus militares estão, acima de tudo, ao cumprimento, a fazer cumprir as leis vigentes, está bem? Em sociedade. E daí utilizar-se esta expressão que vem assim mesmo, entre aspas, no Estatuto, que é o militar da Guarda é um soldado da lei. Depois, esta parte é muito importante. Temos aqui os deveres dos militares e os direitos dos militares que eu separei. Mais uma vez, aí estão elencados os que aparecem separadamente no Estatuto, está bem? E existem outros, se repararem, há um artigo no Estatuto que diz mesmo outros deveres e outro que diz outros direitos. Eu esses não pus aqui porque senão o PowerPoint ficava muito carregado, muito pesado, e porque estes não vou dizer que são deveres menores, está bem? Mas no fundo estes que estão aqui são mesmo os mais importantes e aqueles que são fundamentais durante a vossa vida ativa, enquanto militares e enquanto GNRs. Então, vamos começar pelos deveres, está bem? Defesa da pátria. Bem, este eu para mim diria que é o mais importante, está bem? Porque todas as missões que vos forem atribuídas pelos vossos superiores terão de ser cumpridas e são sempre, enquanto militares, e daí novamente o cariz militar da GNR, se for necessário, têm que defender a pátria em sacrifício da vossa própria vida. E, portanto, este é o dever maior e o dever mais forte, digamos assim, que vão ter e se calhar aquele que exige mais responsabilidade. O dever da obediência. Bem, o dever da obediência, tal como vamos ver a seguir, existe uma hierarquia na GNR, uma hierarquia dos militares, e, portanto, todos os militares da GNR devem a obediência aos seus superiores hierárquicos, está bem? E este é um dos deveres, e sempre que receberem uma ordem direta, essa ordem tem que ser cumprida, sempre que seja de um superior, está bem? De um superior hierárquico, de alguém que esteja numa posição ou num posto, ou que tenha uma patente acima da vossa. Dever de isenção, terceiro dever. Muito importante
nas vossas atribuições, sempre que realizam missões e sempre que estão ao serviço, têm que ser isentos. O que é que isto quer dizer? Que não podem tirar contrapartidas do vosso trabalho e do vosso posto, seja para vocês próprios, seja para terceiros, está bem? Imaginem, pertencem à Unidade Nacional de Trânsito e estão numa patrulha e encontram um amigo vosso no carro e esse vosso amigo tem que fazer o teste de alcoolemia e acusa uma determinada taxa. Vocês não podem deixar de passar uma multa porque ele é vosso amigo, certo? Isto é ser isento, isto é cumprir os nossos deveres com isenção e não aproveitarmos o nosso cargo e as nossas responsabilidades e os direitos até que temos para ajudar, entre aspas, quer a nós próprios, quer a outros que sejam nossos amigos ou nossos familiares. Dever de disponibilidade, muito importante também. Porquê? Porque o GNR, enquanto militar, isto faz parte também da função militar, novamente, a natureza militar da GNR, tem que estar sempre disponível para o serviço. Se for chamado a uma determinada hora, tem de comparecer ao serviço e pronto, é 24 horas sobre 24 horas disponível para o serviço. Em 365 dias por ano, por aí fora. Dever de zelo. O dever de zelo é o quê? O zelo é a dedicação, no fundo. É cumprirem as vossas atribuições e as missões e tudo o que vos for pedido e exigido, cumprir isso com dedicação, com esforço. Isso é zelo, está bem? É, através da formação do vosso esforço, fazer cumprir as vossas missões o melhor que consigam. Sigilo. Durante a vossa carreira vão ser confrontados com determinado tipo de informações que são informações sigilosas, ou seja, são informações, não digo secretas, mas que têm um caráter que não deve ser divulgado à maioria das pessoas e, portanto, no dia a seguir não podem estar a contar numa conversa de café determinados factos que são importantes e que podem comprometer uma determinada operação. Daí esse dever de sigilo. O poder da autoridade. Basicamente, todos vocês, enquanto militares, vão estar investidos no poder da autoridade, ou seja, têm o poder de chegar ao pé de um determinado cidadão e se ele estiver com uma conduta que não seja correta ou que seja contra a lei, têm o poder de o repreender e, se for caso disso, de até o deter, está bem? Isto decorre do Código do Processo Penal, porque os militares são órgãos de polícia criminal nos termos do Código de Processo Penal e, portanto, vocês podem deter amanhã uma pessoa e isto é um exemplo, é uma manifestação desse poder da autoridade. Que, no fundo, é um poder-dever, está bem? Isto quer dizer o quê? E daí estar dentro dos deveres e não estar dentro dos direitos. É um poder-dever. Ou seja, não é podem fazer, se virem uma pessoa com uma conduta, ou um conjunto de pessoas com uma conduta contra a lei, têm o dever de agir, está bem? E, portanto, têm este poder, mas que é um dever. Depois, temos então aí o dever de tutela e a adequação à necessidade e à proporcionalidade no uso da força, está bem? Em relação a este último, adequação, necessidade e proporcionalidade do uso da força. Porquê que isto é um dever? Porque, mais uma vez, no exercício das vossas funções, podem se deparar com situações em que é necessária uma intervenção imediata e vão ter que avaliar, porque vão estar armados, não é? Vão ter que avaliar até que ponto a vossa adequação, a vossa conduta, até onde é que a vossa conduta pode ir. Ou seja, imaginem, aquele caso muito famoso que passou na televisão, que por acaso não foi com a GNR, mas foi com a PSP, daquele adepto que foi agredido por um agente da PSP. Claramente, o que é que não foi respeitado aí? Foi esta adequação, esta necessidade, esta proporcionalidade. Porque aquele adepto estava desarmado, não teve à partida nenhuma atitude que justificasse aquela reação, não por parte do militar da GNR, mas sim por parte do agente da PSP. E, portanto, é saber caso a caso, mas isto é uma coisa que vocês vão desenvolver, não têm que aprender hoje, não é? Mas é para terem noção que as vossas condutas têm que ser necessárias e proporcionais àquilo que se está a passar à vossa frente, está bem? E que não temos sempre a mesma conduta consoante a situação. Há situações que exigem mais força, há situações que exigem diálogo, há situações que exigem ambos, pronto. E, portanto, vão ver que este é um dever fundamental dos militares
e que é muito importante e que em termos disciplinares é um dos deveres que é menos cumpridos e que gera muita responsabilidade disciplinar dentro da GNR. Agora, queria que víssemos então os direitos. Temos aí honras militares. Durante a vossa carreira podem receber determinadas honras militares. Tem aí a remuneração no ativo, na reserva e a pensão de reforma, isto é, enquanto estiverem a trabalhar têm uma remuneração, têm um salário, está bem? Então, também poderão ter suplementos, por exemplo, o subsídio de fardamento é um dos suplementos remuneratórios na GNR. Quando estiverem na reserva, que é a reserva? Não estão no ativo, isto é, não estão efetivamente a trabalhar, estão em casa ou noutro sítio qualquer, mas podem ser chamados para prestar serviço em condições muito específicas, está bem? Portanto, quando estão na reserva também se tem uma remuneração, obviamente essa remuneração é menor do que os militares que estão no ativo, porque não há a mesma disponibilidade que há quando os militares estão no ativo, e também receberão uma pensão de reforma quando finalmente se reformarem da GNR. Outro direito dos militares é a tal formação e a progressão na carreira, a formação através da Escola da Guarda, como já vimos. A progressão na carreira é a possibilidade de, com a passagem do tempo e com a antiguidade, virem a progredir e, portanto, vocês vão entrar com guardas provisórios, depois passarão a guardas e, por exemplo, poderão vir a progredir até a nível de guarda principal e por aí fora, está bem? Dentro da progressão da carreira. Isso é um direito que vos assiste. Se formarem, se trabalharem nesse aspecto, poderão progredir dentro da GNR. Depois, temos também garantias de defesa, ou seja, por exemplo, em caso de detenção ou em caso de prisão, o militar da GNR tem condições excepcionais, está bem? Não pode ser detido só porque sim, nem pode ser preso só porque sim, tem condições excepcionais em termos de garantias de defesa. Transporte e habitação é outro dos direitos que vos assiste. Em termos de transporte, também se podem movimentar livremente dentro dos transportes terrestres e marítimos que existem em Portugal, está bem? E o direito especial em caso de detenção ou prisão, está bem? Hierarquia, era isto que estávamos a ver há pouco, sobretudo por causa do dever de obediência. O que é a hierarquia? A hierarquia há relações de autoridade e de subordinação entre os militares. Existem patentes que estão numa hierarquia superior e outras que estão numa hierarquia inferior e, portanto, os que têm autoridade mandam, está bem? E a subordinação é dos de baixo para os de cima, está bem? Portanto, os graus hierárquicos dos militares, como aí podem ver, são organizados por ordem decrescente de postos e dentro destes por antiguidade. Esta pergunta sai imensas vezes na prova de conhecimentos, está bem? Normalmente o que eles fazem é umas brincadeiras, trocam aí umas palavras, por exemplo, põem por ordem crescente em vez de por ordem decrescente, substituem a antiguidade por outra palavra qualquer. Como é que isto se concretiza em termos práticos? Por exemplo, temos, então, como sabem, dentro da hierarquia dos guardas, temos o guarda principal e o guarda, por exemplo. Quem é que está acima do outro? O guarda principal é superior hierárquico do guarda, porque tem uma patente superior. E daí diz-se a ordem decrescente, porque temos guarda principal e guarda. Agora imaginem, dois colegas que ambos são guardas principais. Qual é aquele que tem uma hierarquia superior? Porque estão dentro do mesmo posto. É aquele que tiver uma antiguidade maior. Ou seja, o que é a antiguidade? É o número de anos que estão a serviço. Vamos ver há quanto tempo é que cada um deles é guarda principal. Se um for desde 2007 e outro for desde 2008, o de 2007 é mais antigo no posto, ou seja, hierarquicamente ele será superior e terá autoridade sobre o outro. Está bem? É assim que se estabelecem as relações de hierarquia. Temos então agora aí, dentro da hierarquia, e vamos ver as categorias profissionais na GNR, está bem? Eu pus-vos aí os vários distintivos. Agora, temos aqui, em baixo, a verde, a dos guardas. A primeira linha amarela é a dos sargentos
e finalmente a dos oficiais, está bem? Em cima tem a dos oficiais generais, que não é uma categoria profissional, está bem? Porque são oficiais superiores, pronto, mas não é uma categoria profissional à parte, mas pus-vos aí a diferença. Depois de saberem muito bem estas três categorias, está bem? Guardas, sargentos e oficiais, está bem? Não confundir, às vezes aparecem outros conceitos, ou por exemplo aparecem, como tem aí na lei, algumas subcategorias dentro dos sargentos ou dentro dos guardas, mas saber que as categorias são estas três, está bem? A categoria profissional dos guardas é a que vos interessa, está bem? Esqueçam as outras, as subcategorias profissionais dos oficiais e dos sargentos. O que interessa reter é mesmo estes 5 postos que compreendem a categoria profissional dos guardas. Cabo-mor, cabo-chefe, cabo, guarda principal e guarda. E esta pergunta também sai muito, que é como é que se chama um candidato a militar da guarda durante o curso de formação de guardas, está bem? CFG. É guarda provisória, está bem? Isto também está nos estatutos. Alguém tem alguma questão que me queira colocar? Está bem? Porque já vimos estas duas matérias. Estão aqui a perguntar qual é a diferença, se tiverem a mesma antiguidade, não é? Está a perguntar o João. É impossível terem a mesma atividade, está bem? Porque estava-me a perguntar em relação a isto, né? Ou são organizados por ordem crescente de postos e dentro destes por antiguidade. A antiguidade é sempre diferente e um colega nunca vai dar ordens ao outro, estão a perceber? Quem vai dar a ordem é normalmente o guarda principal para o guarda. A antiguidade só interessa depois em efeitos de contagem de reforma. Agora, não vai haver uma pessoa que entrou em maio de 2007, um guarda principal de maio de 2007, e um guarda que entrou também em maio de 2007 com um dia de diferença, percebe? Isso é uma situação que não se vai verificar. E tem aqui mais uma questão, que penso que é a Cláudia, não é? Que é qual é a diferença entre grau hierárquico e hierarquia funcional. O que interessa é a hierarquia hierárquica, está bem? Que é esta que estamos a ver. A hierarquia funcional depende das funções que são desempenhadas. Existem várias funções dentro da GNR, mas a hierarquia de subordinação, está bem? De ordens, de cumprimento de órgãos, é esta hierarquia hierárquica, está bem? Em que temos uma pessoa a mandar e outra pessoa a obedecer. O Filipe diz que tem a mesma questão que a Cláudia. Pronto. Alguém quer colocar mais alguma questão? Alguma das matérias, seja do estatuto, seja da lei orgânica da GNR? Se não, vamos fazer um pequeno exercício que eu vou colocar agora aqui no campus. O Diogo está a perguntar, deixa-me ver, relativamente por quantas unidades. É assim, vamos voltar ao slide das unidades. As unidades são estas que estão aqui, está bem? E as unidades especializadas são 3. Portanto, essa pergunta concretamente nunca. 5 unidades, como alguém está agora a responder. O estabelecimento de ensino está fora disto, está bem? Como vimos aqui. Está dentro da estrutura geral, que são 3, mas está fora destas unidades. O Diogo diz que já viu esta pergunta a alguns. Pronto, Diogo, mas é assim. Estas 5 unidades é que são as unidades da GNR. Se for a lei, isto já lá está. E penso que se consultar na página da GNR, na estrutura, eles têm lá uma coisa que é a estrutura de apoio, ou a nossa organização, se vir as unidades são sempre estas, está bem? Então, vou-vos agora colocar, dê-me só um momento, vou-vos colocar aqui um exercício sobre estas questões que estivemos a ver até agora. Peço que olhem um bocadinho para ele, são questões de verdadeiras ou falsas, do tipo das que costumam sair na prova. Está bem? Podem olhar durante alguns minutos para elas e depois corrigimos. Pronto, eu depois também vou colocar isto disponível para download.
ela pertence a. Como é que ela disse? Unidade de intervenção. Divide sempre que é agente, porque é. As perguntas assim. O grau de. Não, é tipo por pontos e depois a produtividade. Vamos ver então essas questões que eu pus aí, está bem? Então, temos aí a primeira pergunta. A GNR é uma força de segurança de natureza militar, constituída por militares num corpo especial de tropas e dotada de autonomia administrativa e financeira. Isto é falso, certo? Pronto. Porquê? Porque tem uma palavra a mais, que é o financeira. Certo? Está tudo a acompanhar. A guarda compreende a estrutura de comando, as unidades e o estabelecimento em si. É verdade. Exatamente, está toda a gente a dizer que é verdade. São aquelas três que vimos, está bem? Estão no slide. Isto sai muito. Tenham atenção, vejam bem os nomes, não se enganem, que isto sai muito. Terceira, a unidade de representação em órgãos de Estado não é uma unidade especializada. Estão-me a dizer que é falso, mas não é. É verdadeiro. Porquê que é verdadeiro? Porque, como vimos, as unidades especializadas são só a UCC, a Unidade de Controlo Costeiro, o UNT, a Unidade Nacional de Trânsito e a UAF, a Unidade de Ação Fiscal. Está bem? Portanto, é verdade. Não é uma unidade especializada porque são só aquelas. Esta é uma unidade de representação. E chama-se mesmo Unidade de Representação em Obras de Estado. Vamos ver a quarta, está bem? 1.4. O CARI compreende as áreas de recursos humanos, assistência religiosa, recursos logísticos e saúde. Digam-me só uma coisa, vocês conseguem falar para mim em voz alta? Não, pois não. Oi. Pois. Eu estou a ouvir alguns, mas eu sei que não ouço todos. Era suposto estar a ouvir todos, porque assim escusava estar sempre a ler. Pronto, ouço alguns de vós, mas outras não, já percebi. Pronto. Vamos continuar aqui então pela caixa de texto. Pronto, aí no 1.4. Assistência religiosa, isso está a mais. Não, o CARI não compreende isso. A religiosa Está bem? É falso. Um 1.5. Também vimos sobre os comandos territoriais, como é que se articulam.
Em comando sobre unidades operacionais e serviços. É verdadeira. O GIPS que falámos há pouco, uma unidade especializada, Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro, da GNR. Tenho aqui opiniões contraditórias. É falso. Porquê? Porque o GIPS, como vimos, pertence ao grupo de intervenção, à unidade de intervenção. E, mais uma vez, as unidades especializadas são a unidade de controle costeiro, a unidade de ação fiscal e a unidade nacional de trânsito. Portanto, não podemos dizer que o GIPS é uma unidade especializada. Pronto. O uso de distintivo é um direito exclusivo dos militares no ativo. Alguém tem ideia? O distintivo, aqueles distintivos que vimos há pouco aí no quadro. É verdade, exatamente. Os militares na reserva e os militares em reforma já não usam distintivo. Está bem? São só os militares no ativo. Se o militar da guarda só pode aceitar uma intimidação, detenção ou de prisão através de uma autoridade competente, exceto em caso de flagrante delito e quando ao crime corresponder a uma pena de prisão. É verdade também. Está bem? Se for em flagrante delito, já não será o caso. Está bem? Flagrante delito é quando a pessoa é apanhada no local do crime a cometer o crime. O militar da guarda apenas tem direito à remuneração no ativo. Pronto, é falso, exatamente. Porquê? Porque, tal para além das outras situações em que vimos, remuneração na reserva e remuneração na reforma, os locais e horários dos militares são organizados por atividade e dentro desta propostos. É falso porque está ao contrário, está bem? São organizados por ordem decrescente de postos e dentro desta por atividade. Exato, é o que o Diogo está a dizer, está ao contrário, está bem? Categoria profissionais dos guardas, como vimos, são 5, não é? Estão aí 4, falta uma. Portanto, é falso. Às vezes mais vale terem a noção quantas são na vossa cabeça, assim como na estrutura geral, quantas são, fazerem essa divisão, porque depois se faltar alguma vocês nunca se enganam e veem logo que a questão é falsa. Assim à partida pode parecer que está tudo, depois faltar algum elemento, está bem? A Cláudia pergunta cabo ajudante, não é cabo ajudante, é cabo. Ponto. Cabo mor, cabo chefe, cabo, guarda principal e guarda. Ok? Finalmente, como é que se chama um candidato que frequenta o curso de formação de guardas, que é o que esperamos todos que venham a fazer muito brevemente? Guarda provisório. E não aspirante, tá bem? Aspirantes são os oficiais. Os guardas são guardas provisórios. Está bem? Pronto, em relação ao estatuto e esta lei orgânica, é muito importante, para o caso de ainda não terem feito, de lerem todas as leis, estas duas, e sublinharem os aspectos mais importantes, está bem? Podem até mesmo criar apontamentos do género PowerPoint, assim como fiz, ou apontamentos em Word. É importante porque isto ajuda-vos a interiorizar os conhecimentos. Não só a ler a lei, porque se leem hoje amanhã, como é óbvio, já não se lembram de metade. Agora, deixem-me só ir buscar novamente o PowerPoint para ver se isto está disponível para vocês. Pronto. Acho que toda a gente conseguiu descarregar nos arquivos compartilhados? Sim? Ok, pronto.
o exercício é que eu peço desculpa, mas não estou a conseguir carregá-lo. Queria vos pôr aqui também, mas não sei porque não consigo. Pois é o que está a dizer o Leandro, que não consegue, porque eu não estou a conseguir pôr. Mas pronto, se for preciso eu também... espera aí. Pronto, acho que agora também o exercício. Pronto, acho que está disponível agora sim o exercício. Pronto, ele também já está aqui, agora está-me a aparecer mais pequeno. Pronto, em relação, estão-me a fazer a pergunta sobre o CARI, não é? sobre a pergunta do 1.4. É assim, a pergunta é: compreende as áreas de recursos humanos, assistência religiosa, recursos logísticos e saúde. A assistência religiosa está dentro do CARI, mas não é uma área, está bem? Como os recursos humanos e como os recursos logísticos. Está bem? Portanto, por isso é que eu pus que essa questão era falsa, porque está-me a surgir agora essa questão aqui e é para não ficarem com dúvidas. Portanto, se verificarem na lei, é assegurado, está bem? Mas não é uma área, a frase como está construída seria falsa, está bem? Pronto, só para ficar essa questão esclarecida. De resto, como vos estava a dizer, estão-me a pedir para disponibilizar as perguntas, pronto, eu já pus, eu penso que agora já conseguem descarregar. De qualquer modo, eu também posso mandar isto tudo pelo campus virtual. Pronto. Ok. Aconselho-vos a acabarem a verem novamente todas estas leis, está bem? Até à prova de conhecimentos. Vejam todas as perguntas que saíram na prova de 2014 e de 2012, está bem? Eu a muitos de vós já mandei a prova, se alguém não tiver, peça que eu envio. E vejam todas as perguntas, sejam as de verdadeira ou falsa ou as outras que saíram nessas provas, está bem? Porque muitas vezes, assim, as leis esgotam-se, não é? Isto tem um conteúdo finito e, portanto, é perfeitamente normal que se repitam perguntas de outros anos ou se não se repetirem da mesma forma, que tenham conteúdos semelhantes. De resto, se precisarem de alguma coisa, também sabem que eu estou sempre disponível através do campus virtual ou através do telefone do campus, está bem? Hoje, peraí, o que o Miguel pergunta-me, sim, o Miguel está a perguntar, sim, pronto, é assim, Miguel, não é não ler, não digo não ler, está bem, podem ler, só estou a dizer é que se vos perguntarem postos e patentes, vai ser dos guardas, está bem, não vai ser dos sargentos e dos oficiais. Têm que saber que existem as 3 categorias, está bem, porque são 3 categorias profissionais e distintas e com funções distintas, mas não precisam de saber aprofundadamente todas as patentes do sargento e do oficial, está bem? Dos guardas, que é aquilo em que vocês vão ingressar, é que vos será perguntado, está bem? Então, agora, imaginem, quando houver uma prova, quando realizarem uma prova daqui a alguns anos para a admissão a sargento, aí sim talvez buscarem uma pergunta destas, mas patentes agora só dos guardas, está bem? Pronto, penso que me salvenha, também houve um problema com a ligação, se eu posso colocar o PowerPoint e os exercícios no campus, claro que sim, está bem? Será tudo colocado na área das descargas como é habitual, ao pé do material complementar no campus. Outras dúvidas que surjam, já sabem, é e-mail como temos visto. Por favor, dediquem-se agora a esta parte final, porque é muito importante na prova. Reparem uma coisa, estas perguntas, vocês sabem sempre com o que é que podem contar. A português pode sair um texto mais difícil
que vocês não estejam a contar ou que tenham perguntas mais difíceis. A cultura geral, as perguntas são sempre uma incógnita, apesar de nós tentarmos abranger no campus uma variedade imensa de temas. Mas com o estatuto e com a lei orgânica, as perguntas são sempre daqui e vocês já sabem sempre o que é que eu vou perguntar. O que vão perguntar está aqui dentro. Portanto, façam render a vossa nota na prova através disto, porque apesar de, em termos de cotação, não ser tão alta, por exemplo, como a parte do português, estes pontos vocês podem ganhá-los de certeza e conseguem ganhá-los de certeza. Têm que saber muito bem todas estas questões que vimos aqui e ler atentamente estas leis como falámos. Se mais ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou-me despedir, está bem? E dizer que, pronto, estou à vossa disposição. Sexta-feira é o último dia em que temos atendimento telefónico. Se precisarem de ligar ao dia antes da prova, estão à vontade, está bem? Pronto, obrigada a todos e obrigada pela vossa participação e pela vossa disponibilidade, está bem?